Voltando a TGC, Teoria Geral da Constituição, vamos continuar aqui. 2. Reflexão sobre a ordem social e jurídica da Idade Média. Século XI. Contexto de acontecimento. Surgimento das cidades. Crescimento da importância social e econômica dos mercadores. Relativa diminuição de relevância social dos senhores feudais e da Igreja. João de Salisburgo. Obra Policráticos. Rei ou príncipe. Mentalidade medieval, rei versus Sansão. Dever de agir de forma equânime. Se eu estou lendo certo, é equânime, né? Leitura, página 24. Desta maneira, se o príncipe... Aí o rei, tirano. Aí tem um asterisco, né? Quebra de resistência. Direito de resistência. Rei, função. Manter e reproduzir costumes. A ordem social e jurídica preexistente. O rei é legibus solutus, imune à lei, de modo que não está submetido à norma sob ameaça de sanção. No entanto, a sua autoridade se fundamentava no dever de agir com equidade, buscando assim o bem comum. Significa a adaptação da regra existente da situação concreta, observando-se os critérios de justiça e igualdade, sanções injustas e privilégios injustificados. Tomás de Aquino, obras Suma Teológica e Regimine Principum. Monarquia, forma de governo ideal. Democracia, poder do número. Tirania versus direito de resistência. A resistência não deveria ser exercida de forma direta, ou seja, em primeira pessoa pelo povo. Resistência exercida de forma direta é igual a desordem, então vem a desordem. Depois, o comprometimento de forma da organização social, vem o surgimento de facções, grupos em busca do poder. Então vem o surgimento de um tirano, depois uma situação de desordem pior do que a inicialmente combatida. Resistência, obra preventiva de ministros e magistrados, papel de intermediários, levar ao rei questionamentos sociais e de justiça, chamar o rei ao exercício de seus deveres. Para Tomás de Aquino, a monarquia era a forma ideal de governo e era considerada... Como é que é? A monarquia era a forma ideal de governo. Era considerada, pois em sua visão, a democracia representativa apenas representava o poder do número, onde muitos são chamados a governar democracia e é mais provável o caminho do bem comum, lutando em grupos, facções, para a obtenção do poder, despontando do grupo vencedor seu líder, o tirano. Tomás de Aquino, Constituição Mista. Uma observação. Constituição mista ideal na antiguidade. Objeto, o equilíbrio social. Constituição mista na Idade Média. Objeto, forma de governo, monarquia. Objetivo da Constituição mista, estabelecer um novo regime monárquico e controle para evitar a tirania com isso, né? Potestas imperada, autoridade moderada, limitada. Elementos aristocráticos e democráticos. Code omnes tangit ab omnibus approbetur. Meu pai do céu, isso aqui parece até o que? Harry Potter, isso aqui, rapaz? Coisa vergonhosa. Ah, que piada. A Suprema da Comunidade Política. Leitura, página 29. Tende-se então a buscar de maneira cada vez mais aquele negócio. Tá tudo já lido, né? Os vídeos já tá tudo lido. Para Tomás de Aquino, a Constituição ideal é a que denomina mista, na qual não deve se encontrar isolada, devendo estar inserida em uma ampla forma de governo que atribui valor ao elemento aristocrático, senhores feudais, magistrados, militares e democrático. Magistrados e ministros deveriam ser eleitos pelo povo. A comunidade política, conjunto de pessoas e instituições, forma um organismo, que é o órgão central, o coração. Nessa linha, o rei é superior a toda e qualquer parte isolada, mas é inferior ao conjunto dos órgãos. Supremacia da comunidade política. Regras que regulem as relações entre os órgãos. Quais as regras que governam a relação entre o rei e cada uma das partes integrantes dessa comunidade política? A Magna Carta de 1215, Rei João Sem Terra, John Lackland,
Magnata Carta de 1215 representa um contrato subscrito pelo rei e pelos aristocratas e recaía essencialmente sobre propriedade e liberdade. O exemplo disso está no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Como assim? Como assim? Me diga, como assim, cara? Agora eu acho que eu vou ter que buscar lá sobre isso, né? Constituição Federal, mostra aí, rapaz. Vem pra mim e mostra, que eu quero saber já. 150, artigo 150. Bora lá, artigo 150, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Bora, 150, bora, aparece, rapaz. 250, cadê você? Égua, tá muito longe, meu irmão. Puxa vida. O artigo 150 vai demorar, cara, pelo amor de pai. Bora, 150, aparece. 158, 150, cadê você? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e não achei ainda não. Porque isso é bem totosado, né, cara? Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Olha aí, agora vem o inciso 1º. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Agora tá. Comum Concilium Regni. É o Conselho Comum do Rei. Eles deliberam sobre a imposição de tributos e ondas de qualquer gênero de caráter extraordinário. Constitucionalismo na Idade Moderna. Estado absolutista, monarquia, revolução burguesa, Estado constitucional. Vontade do povo expressa em limites ao poder do Estado. Observação. Reação por parte dos indivíduos contra os modelos do domínio político que existem na Europa, em especial monarquia. Século XVIII. Constituição norte-americana, primeira da modernidade, de 1787. Independência americana do controle da Inglaterra. Constituição francesa, 1791. Firmou uma monarquia constitucional. Rei sofreu a perda de seus poderes absolutos e foram conferidos direitos civis aos indivíduos. 4.1. Características essenciais das constituições modernas. Constituições escritas. Constituição atua enquanto instrumento para conter o arbítrio decorrente do poder. E o constitucionalismo moderno. 4.2. Influência dos valores liberais. Individualismo, absenteísmo estatal, valorização da propriedade privada, proteção do indivíduo. Mas só uma dúvida que surge, que pode surgir para qualquer um. O que é o absenteísmo? Absenteísmo estatal. Por favor, que venha uma definição boa, que não venha um artigo gigantesco sobre isso. Por favor, cara. Absenteísmo estatal. Só isso que eu te peço, cara. Só isso. Estatal. O que é um estado absenteísta? Agora vai ser dito. Ah, não. Isso não é brincadeira. Quer dizer, isso é brincadeira. Ah, merda! Opa! Isso não pode ser verdade. O absenteísmo estatal é a característica da época liberal. Trazia consigo a proteção dos institutos jurídicos de cunho individual subjetivo, que eram suficientemente aptos a satisfazer as exigências político-liberais de quem se encontrava com o poder, não se preocupando com eventuais subterfúgios por parte legiferante, prontos a extirpar a essência de institutos jurídicos basilares da democracia, que não via qualquer garantia cerceadora de seu exercício em detrimento da sociedade, senão do indivíduo. A despreocupação do Estado causou muitos problemas para a sociedade, que até então não se estabilizou diante dos traumas econômicos que lhe causam transtorno em demasia. Tá, bora ver o que ainda falta aqui. Tá legal. Bora ver aqui. Consequências de valores liberais no constitucionalismo moderno. 4.3. Concentração de renda, exclusão social. Constituição, fundamento de validade do ordenamento jurídico. Neoconstitucionalismo. 5. Estado prestacionista.
ele assegura direitos sociais, culturais e econômicos. E aqui termina a parte. O resto é aquele negócio de slides de TGC, sabe? Ele foi para essa parte e é muito interessante. Mas eu vou ver aqui no caderno o que, é que pode ser extraído para vídeo.